Queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, ditado por irmão Jacó, pelas mãos de Chico Xavier e publicado pela editora FEB. Tenham visto pessoas acompanhando vídeo após vídeo, deixando mensagens carinhosas, deixando mensagens que me animam a seguir firme na apresentação dos programas. Estou muito feliz pela repercussão que o programa vem tendo e por ter você aqui na TV A Caminho da Luz, canal, departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Hoje veremos o último item que compõe o capítulo 8, o tema do vídeo de hoje, em repouso. Lembrando que depois de Dr. Bezerra e deixando cada um dos recém-desencarnados em determinada localidade que ele era próprio, agora foi a vez de Frederico Figner também ir ao repouso. Lembrando que ele está numa outra dimensão e é muito importante para o espírito este sono reparador. Ele não queria muito não. Por ele, ficaria com o Dr. Bezerra, com aqueles personagens que ele teve contato, como por exemplo Saião, Inácio Bittencourt, Leopoldo Cirne, Guilom Ribeiro. Então por ele ficaria com este grupo fantástico de pioneiros do Espiritismo aqui no Brasil. Mas era momento do repouso, era momento do descanso, então é nesta parte do estudo que nos encontramos. Continua a descrição, começa a descrição deste item dizendo: o irmão Andrade acompanhou-me delicadamente. Ingressei na casa acolhedora sob forte impressão de paz e ventura. Difícil determinar se me achava realmente distante dos círculos terrestres. O ambiente doméstico era perfeito, não obstante mais acentuada beleza nos caracteres interiores. Tapetes, móveis, adornos e iluminação eram mais belos e mais leves, e apesar de revelarem autêntico bom gosto, não exibiam notas de luxo. Aqui, caminhando pelo mesmo viés de André Luiz, nós percebemos que as casas no plano superior continuam com as mesmas características que a nossa, ou melhor, as nossas com as mesmas características que as casas do mundo espiritual. Portanto, as casas têm móveis, a casa tem iluminação, a casa tem a sua mobília. Precisamos compreender que mudar de uma dimensão para outra, apesar das nuances e características se diferenciarem de uma para outra, nós não podemos deixar de levar em conta que a vida continua. E aquilo chamou muito a atenção dele, vendo que era uma casa bem construída, uma casa bem decorada, com muito bom gosto, mas sem luxo, sem extravagância, sem nada que pudesse relembrar aquelas casas, mansões que nós temos aqui. Porém, o bom gosto estava reinante naquele local. Lembremos também que no final da descrição do item passado, foi-nos dito que era uma casa iluminada.
Era uma casa que de fora nós víamos a aura positiva daquela casa. É interessante que uma casa cristã, trazendo para a realidade do Brasil, uma casa cristã, uma casa em que as pessoas cultivam boas conversas, bons pensamentos, o respeito recíproco, o bom gosto no sentido das atitudes, do caráter, da forma de lidar no dia a dia, estas casas têm uma aura diferente das outras. Quando eu vejo uma rua cheia de casas, eu não noto que uma casa tem aura. Eu não noto que uma casa tem um centro de força, um campo energético. Este campo energético, ele é alimentado pelo pensamento dos encarnados que ali vivem, pelos diálogos, pelos desejos, e aí vão atraindo espíritos do mesmo teor. Então, uma casa cristã em que reina o Evangelho, em que reina a prece, em que reina o Evangelho no lar, em que reina os bons costumes, a aura naturalmente daquela casa é aclimatada. Eu não estou falando das famílias pseudo-cristãs, que se esconde atrás de uma religião, querendo que a religião cure os seus problemas. Eu estou falando de uma casa legitimamente cristã. Famílias imperfeitas, com complicações, com desafios, mas que procuram, nos desafios, colocar em prática os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Casa cristã não é uma casa sem problemas, não é uma casa sem defeitos, não é uma casa sem turbulências, mas que consegue resolver as turbulências e os problemas à luz do equilíbrio, da serenidade, acalma o coração, eleva o pensamento, pede uma inspiração para aquele momento em que estão vivendo. Então, cria-se uma atmosfera. Tem casas que nós vamos e chegamos naquela casa e dizemos assim: nossa, mas que paz! Às vezes eu vou no centro espírita e não quero ir embora. Ou numa igreja, porque é tanta paz que eu sinto ali e quando eu saio dali eu volto para a minha vida real. Problemas, contas, dificuldades, decisões a serem tomadas. Então, às vezes eu chego num lugar, seja numa casa física ou num templo de oração, eu sento e falo assim: que paz eu estou sentindo aqui. Como o oposto também é verdadeiro. Quantas casas não são regidas pelas traições, pelas brigas, pelas agressões físicas e verbais? Qual tipo de aura espiritual nós achamos que aquela casa possui? Quais tipos de espíritos estão sendo atraídos para aquele redor, para aquele ambiente? É pouco explorado. Eu mesmo, poucos os programas que eu tive a oportunidade de falar disto. Mas todos temos condições de fazer da nossa casa uma casa iluminada. Uma casa palco da visita dos bons espíritos. E quem quiser saber um pouco mais do benefício do Evangelho no lar, por exemplo, eu recomendo que estude aqui no canal comigo e com o meu pai o livro Os Mensageiros, em que nós vamos ver casas que servem como pontos de apoio a trabalhos da espiritualidade superior. Se você ainda não estudou, estude conosco. E se você já estudou, já leu o livro, até já está sendo gravado um longa-metragem que é falando Nosso Lar 2, exatamente tendo como roteiro o livro Os Mensageiros. Já temos o estudo aqui no canal. Continua o espírito amigo. Retratos pendiam das paredes estruturadas em substância semiluminosa. Uma senhora simpática e respeitável recebeu-nos com inexcedíveis demonstrações de ternura. Nomeou-a Marta,
ante minha falha de memória. Recolhia nos braços num transporte de indefinível felicidade. Como não situá-la nos dias inovidáveis da infância? Era para minha filha, tanto quanto para mim, uma segunda mãe. Chamemo-la Mamãe Frida, já que por ordem superior não estou autorizado a identificá-la. Era muito comum nas obras de André Luiz, agora vendo no livro Voltei, de Frederico Figner, eles mudarem o nome para pseudônimos. Todos os mentores de André Luiz nos livros que ele nos traz são pseudônimos: Aniceto, Clarencio, Alexandre, Aulus, Gúbio. E aqui nós vamos ver que chegou naquela casa, que recebeu com muito carinho também a sua filha, que já havia muito desencarnado, que era Marta, e o nome que ele deu a esta senhora, Mamãe Frida, como se fosse um espírito materno que recebia filhos que não eram provenientes de seus ventres. Aqui nós amamos muito a parentela. É pai, mãe, filho, esposa, avô, vó, neto, tio, tia, sobrinho. Amamos a parentela. E aqui nós percebemos no mundo espiritual a importância também de amarmos aqueles que não temos contato, mas que chegam até a nossa existência. Por mais de uma vez, por mais de um livro, vi relatos de André Luiz descrevendo o trabalho valoroso de mulheres que passam a ser mães do coração para outras crianças, para outros adolescentes, para outros jovens, para outras pessoas. É interessante que eu vi muitos corações maternos, femininos, voltados para esta atividade, mas eu vi muito poucos corações paternos, de homens, voltados para essa atividade. Então nós percebemos o quanto que nós que hoje envergamos um corpo masculino, precisamos aprender com as mulheres, não são todas também, hoje o senso de maternidade não são todas as pessoas que possuem, mas termos este sentimento, mulher consegue trazer esta docilidade, este jogo de saia, este jogo de cintura, esta amabilidade em lidar com as dificuldades, o que nem sempre, quando vergamos um corpo hominal, temos condições. Então fica uma lição. E nós vamos ver um pouquinho quem é esta irmã, lembrando que Frederico Figner estava acompanhado de irmão Andrade. Irmão Andrade havia trabalhado com Frederico Figner na casa espírita. Irmão Andrade no mundo espiritual e Frederico Figner na condição de encarnado. Continua. Tentei a conversação longa, em perguntas compridas, mas reparei que fora do grupo em que viajara e desligado da influência vivificante de Bezerra, meu cansaço se fez invencível. Até ali, na jornada de prolongado curso, esclareceu Marta, estivera sustentado em grande parte pela cooperação magnética do conjunto dos companheiros. O cansaço descrito aqui por nosso irmão Frederico Figner era natural. Vimos em vídeos passados que ele não teve aquele tempo necessário para o sono reparador. Então ele vinha sim, um tanto quanto cansado, ele vinha sim, exausto, e ele percebeu o quanto que a influência de uma mente mais espiritualizada interferia numa menos. O que ele notou? Que ele estava bem enquanto estava sob o influxo do pensamento de Dr. Bezerra. Por isso que eu não tenho dúvidas de que muitos espíritos que se
corresponderam através da mediunidade do Chico, receberam o auxílio positivo de Chico Xavier. O médium, ele pode interferir também na qualidade da comunicação, se será boa ou menos boa. Então nós percebemos que a mente de Dr. Bezerra não apenas guiava todo aquele grupo através da telepatia, conversas pelo pensamento estimulando a continuarem a jornada, como também impulsionava com que eles saíssem do lugar pela volitação. Porque eles até então não tinham condições, não estavam adestrados, por assim dizermos, em técnicas que exigiriam preparo e conhecimento. Então ali bateu aquele cansaço em que ele se viu com vontade de conversar e de aprender, mas o esgotamento chegou num ponto que ele já não conseguia mais se sustentar acordado, ele precisava de um repouso. Continua: busquei manter-me de pé, no entanto, a dispneia voltou, angustiante. O irmão Andrade conduziu-me à vasta câmara que a filhinha me reservara. Abriu extensa janela, através da qual pude contemplar as estrelas pálidas da manhã, que ali se anunciava. Acomodou-me num leito macio, e após aplicar-me passes reconfortadores, recomendou fraternalmente: durma tranquilo. E sem saber como, entreguei-me ao repouso encantado e feliz. Então este vídeo, ele nos trouxe algumas relembranças de outras obras espíritas e espiritualistas, nos falando um pouquinho da mobília, da aura que aquela casa possuía e do cansaço que ele sentia. Não sentia antes, em decorrência da ajuda magnética, da ajuda positiva de Dr. Bezerra, mas que agora era a hora dele descansar um pouco. E no próximo vídeo, vamos dar início ao capítulo 9 do livro Voltei. Eu encerro o estudo de hoje, relembrando que toda terça, quinta e sexta, às 8 da manhã, fica disponível um novo vídeo inédito aqui no canal da TV A Caminho da Luz. Você pode ajudar muito a TV A Caminho da Luz. Neste próprio vídeo, se você gostou da forma que eu estudei, se você gostou da forma que eu explanei sobre o assunto, deixe o seu gostei. No vídeo, deixe o seu comentário, dúvida, comentário, ponderação, um simples bom dia. O seu comentário ele é muito importante. Vamos compartilhar. Tem pessoas que gostariam de estudar obras de Chico Xavier e não conhecem o canal. Então você pode ser um veículo para chegarem até o nosso canal, divulgando nas redes sociais, divulgando no Centro Espírita que você participa. Nós começamos há alguns meses o Café da Manhã Solidário. Então, toda terça, quinta e sábado, nós temos a comida fraterna, a sopa fraterna, e agora começamos o Café da Manhã Solidário. Então, se você puder, se torne membro do canal. Ajude a mantermos as atividades assistenciais que temos no CEPAC. Então, ali você vai ver uma plataforma do Google, você vê o valor que pode nos ajudar e toda ajuda vai direto para as nossas obras. E lembro também de se inscreverem no canal. São pequenas ajudas que muito colaboram com o nosso trabalho. Votos de muita paz e até o próximo programa.